Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Deadline Podcast, dessa vez com a digníssima doutora Érica, especialista em lentes de resina e contato. E, enfim, hoje a gente vai conhecer a história dela, entender um pouquinho melhor sobre a área de atuação, entender também sobre os objetivos pessoais, enfim, conhecer ela por inteiro, né? Enfim, Érica, se apresenta aí, por favor, para o pessoal. Olá, galerinha! Eu sempre chamo assim meus seguidores, eu chamo de galerinha. Sou a doutora Érica Santos, tenho 31 anos, formada pela Universidade Vale do Rio Verde. Me formei em 2018 e desde então fiquei um ano atendendo fazendo endocanal, para quem não sabe. E no início, né, como toda profissão, não é fácil. Comecei em clínicas populares, né? Já saí da faculdade já com essa mini pós, que a gente chama de aperfeiçoamento em endo. Então, consegui, através disso, me destacar, né, dos demais. Às vezes a pessoa forma como clínico geral e eu já formei já com essa mini pós. Perfeito. E aí, o que te levou, no caso, a começar a odontologia? Era algo que você já planejava desde criança? Foi de repente? Então, eu nunca me imaginei nem fazer uma graduação. Sério? Por quê? Eu sou da cidade de Caeté. Uhum. Minha família é uma família simples, né? Meus irmãos, tenho 3 irmãos. Mais novos, mais velhos? Mais velhos, eu sou a caçula. Sério? Isso, sou a caçula. E como eles não fizeram uma graduação, né? Assim, meus pais acho que nem meus pais. Meu pai nunca imaginou, principalmente meu pai, que eu sou muito ligada ao meu pai. Minha mãe também não fica com ciúme, mas eu sou muito grudada ao meu pai. E até então, ele achou que eu ia ter o mesmo caminho. Meus irmãos, que é casar, né? No interior, tem essa tradição. Todo mundo mora lá? Todo mundo mora lá. Isso, tem uma irmã que mora em Araxá e minha irmã e meu irmão moram em Caeté. Perfeito. Então, eles acharam que eu iria ter a mesma, né? Iria fazer um curso técnico e pronto. Vim para BH com 17 para 18 anos. Fiz um curso técnico em farmácia. Gostei. Veio sozinha? Sozinha. Eu lembro que o dia que eu fui fazer... Meu pai veio comigo uma vez. Foi no centro esse curso que eu fiz. E meu pai ainda... É até engraçado, gente, que... Tem uma placa, eu acho que tem ainda essa placa, bem no centro lá de BH. E meu pai falou, minha filha, eu não consigo trazer você todos os dias. É longe, né? Porque é longe. Sempre que você chegar aqui na Afonso Pena e ver essa placa, tem um aviãozinho apontando. Sim. Você vai subir aqui, então não tem como errar. Pior que tem essa placa mesmo. E eu sempre lembro disso com muito carinho. Ele sempre me apoiou muito. E a odontologia caiu assim, eu trabalhei de telemarketing. Trabalhei aqui em BH também? Aqui em BH, fazia ida, bate e volta. Nossa, todo dia ia, todos voltava. Os dias teve vezes assim de eu ficar na estrada 381. Quem mora em Caeté vai saber que é uma luta. Tudo agarrado. Tudo agarrado. Teve uma vez que eu me recordo que eu estava vindo para BH, teve um acidente, parou a estrada e a gente ficou mais de 4 horas. Jesus Quando eu amado. cheguei aqui em BH, na rodoviária, são 6 horas de telemarketing, né? O tempo de trabalho. Sim. Quando eu cheguei aqui, já tinha atingido o tempo de trabalho. Estava eu e uma colega também que trabalhava e a gente teve que voltar e perdemos o dia. Perdeu o dia, chegou aqui e já estava acabando praticamente, então. E nisso, mas eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre gostei de... Eu me recordo que eu comecei em Caeté mesmo, eu vendia lingerie, né? Sempre procurei... Vendi sapato em Nova Serrana, vendendo sapato. Ia lá, buscava, vendia. Sim, sempre fui muito empreendedora. Na época de faculdade também eu vendi. E uma prima minha, um certo dia, falou assim, eu tô fazendo direito, consegui uma bolsa. E eu falei assim, gente, ela conseguiu a bolsa, eu vou tentar também. Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Tava com 18. Então, 18 para 19. praticamente você começou
com 17 o técnico e com Isso. 18 ingressou na... O técnico eu estudava ainda no ensino médio. Uhum. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu vinha pra para cá. BH para poder... Aí eu chegava em casa em Caeté em torno de 11 horas da noite para Nossa. acordar no outro dia 6 horas para estar. Era a conta de dormir e começar de novo a E rotina. detalhe que meus pais moram ainda, eles moram um pouquinho afastado, não é dentro de Caeté mesmo. Então, Era mais longe ainda. na verdade, não era nem mais longe. Eu tinha aqui a estrada de terra. Nossa. Então, eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu sempre gostei... Sapato meu, eu sempre gostei assim. Brilhando. Então, eu colocava sacolinha, gente. Sacolinha no pé para poder ir dentro do ônibus, pra chegar aqui em BH e Tá perfeita. bonita. Bonita com o que tinha, né? O simples, meu pai, graças a Deus, nunca deixou faltar nada. Uhum. Mas com o pouco que tinha, Eu achei legal que você tinha comentado sobre que você sempre foi empreendedora, sempre gostou de estar Sim. vendendo coisas. Isso veio de família? Foi algo que despertou em você mesma? De família, não. Meus pais não são empreendedores. Eu tenho um tio meu. Gente, um abraço pro meu tio Zé Paulo, que eu amo demais, minha tia Eva, que são empreendedores. Sempre escutei muito deles, assim, sabe? Então teve o exemplo por parte deles. Teve o exemplo. Mas é de mim. O empreendedorismo, acho que nasci... Acho que cada pessoa nasce Tem o seu com um caminho, dom. né? E eu acho que a questão do empreendedorismo, eu nasci com esse dom, acredito eu, né? Então, mesmo quando você trabalhava fechado ali no marketing ou que estava prestando outro tipo de serviço, né, como, por exemplo, quando você formou atendendo em outras clínicas, você sempre teve o desejo de ter o seu. Sim. Tanto que 6 anos atrás, né? Quando a gente falava de marketing, principalmente o dentista, era considerado marqueteiro, só que não era de forma boa. Era visto de forma ruim. Então, quem fazia marketing... nossa, fulano é marqueteiro, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem faz o marketing é tudo, né? Sim. Antes não era. E eu sempre gostei de vender. Eu lembro que, assim, eu comecei... Não pode fazer isso, tá, galera? Quando eu me formei... O CRO demora 3 meses para chegar, poder atuar. A carteirinha. Só que eu me formei em dezembro e em dezembro eu consegui um emprego, já como dentista. Aham. Atuei no centro. Eu lembro que o proprietário da clínica me perguntou. Eu falei, tá. Não me perguntou o CRO. Eu falei, eu preciso Já trabalhar. estava formada. Já fiz todas as matérias, vou trabalhar. E sempre gostei de vender. Muito. Então, eu destaquei nessa clínica. Vendia, fazia assim, fechava muitos orçamentos. Então, você mesma que negociava ali com o paciente. Sim, negociava, atendia também, mas eu fechava muitos orçamentos, até orçamentos que eu não fazia. Por exemplo, implante, Entendi. né? Mas aí você ganhava comissão. Comecei a ganhar comissão. Tanto que nessa época eu ganhava, de todos os dentistas, eu era que a dentista ganhava mais. Justamente pela habilidade de vender, né? De conversar, né? Eu acho que não é a odontologia, a gente não pode ver como venda. Perfeito. A gente tem que ver o que o paciente, o que a pessoa necessita, Perfeito. né? Então, eu sempre... eu acho que antes da venda, você tem que ser humano. Então, Muito. eu gosto de ver primeiro o paciente, o que ele necessita, né? E, através disso, a gente conseguir entregar para ele um trabalho bom, que ele se sinta feliz. Tem gente né? que acha que um bom vendedor é aquela pessoa que vende a todo custo. Mas isso, na minha opinião, é completamente errado. Por quê? Se você vende aquilo que a pessoa não precisa, principalmente na área odontológica, a pessoa te pagou uma vez, não vai ficar satisfeita, obviamente, porque ela vai perceber que foram acrescentadas coisas que não precisava, e ela nunca mais vai te procurar, porque você quebrou a confiança daquela pessoa. Com certeza. Então, quando você traz esse lado humano, tenta entender o que a pessoa realmente necessita e joga de forma honesta, mostrando, olha, esse procedimento você não precisa fazer, esse daqui é mais indicado. E às vezes Sim. você vende até um procedimento mais barato, mas que realmente vai ser o necessário para aquela pessoa, né? Com certeza. E aí aquela pessoa te traz indicações, volta sempre, e aí que você, de fato, consegue consolidar sua carteira de clientes. Eu comecei, eu trabalhei, assim, a última clínica que eu trabalhei, né? Que eu prestei serviço,
Foi para uma clínica que eu aprendi muito, tanto assim, parte boa, tanto ruim, mas eu vendia tanto, Guilherme, nessa clínica, eu vendia muito, que a proprietária um dia virou para mim e falou: Érica, você tá ganhando mais do que eu. Mas Mais que a dona. eu trabalhava, meus seguidores sabem, eu atendia lá no Tupi. E eu vendia muito, eu fazia prótese. Então, eu vendia muita dentadura. Aí chegavam os idosos, e eu amo mexer com... Eu gosto muito dos idosos, sabe? Uhum. Então, eu falava, vamos fazer uma dentadura nova. A dentadura já está bastante tempo de uso. E fazia, e criava aquela conexão. Depois, eu comecei a atender nas comunidades. E aí, as lentes de contato começaram aí. Que foram graças às comunidades de BH. A gente até conversou um pouquinho antes, né, por ligação, e você me contou que no seu início, além dessas clínicas, você atendeu muito em comunidade, que você foi ganhando esse público. Sim. E hoje em dia eles te acompanham? Acompanham. Eu sou muito, mas muito grata a todas as comunidades aqui de BH que eu atendi, principalmente Cabana, PTB, atendi nesses bairros, né? Uhum. Barreiro, aquela partezinha ali, esqueci o nome, perto de Barreiro com Ibirité. Fugiu o nome, mas ali pertinho do Tirol, né? Perto do Tirol, aquela região. Eu comecei a atender, e eu atendia no Tupi, e eu comecei a alugar consultório no Barreiro. E lá no Barreiro, à noite, eu atendia durante o dia no Tupi, à noite eu atendia. Uhum. E comecei a fazer lente, os pacientes começaram a gostar muito, né? E assim eu fui sendo conhecida. E a 01 que tá no Instagram não é porque eu quis colocar, não foi marketing. Foi os meus pacientes lá do Cabana Que te apelidaram. que colocaram eu como a 01 e assim ficou. O nome pegou. Pegou. Mas Pegou. é algo que chama atenção, cria um destaque. E meu carro ficava aberto. Gente, meu carro fica... Se eu for lá, deixa aberto. Ficava aberta no Cabana. Eu chegava às 7 horas da manhã, os meninos, né? Quem mora no Cabana sabe como é que é o movimento. E eu criei uma conexão ali, muito boa. Sou muito grata. E meu trabalho, eu sempre que o paciente chega na minha cadeira, eu já pergunto, você veio através de quem? Porque eu acho que mais do que 90% das pessoas que eu atendo são indicações. Sério? São indicações. Eu tenho Instagram, posto os casos, mas 90% é indicação. Isso é sinônimo de um bom trabalho, né? Porque o pessoal tá gostando e indica, né, para quem eles confiam. E até um pouquinho sobre isso, entrando nessa parte do seu público e etc. Como que você enxerga o pessoal que te procura hoje? O que eles buscam? Quais são as dores que eles apresentam? Como que você consegue fazer um diagnóstico do pessoal que te busca? Isso. Nem todo mundo precisa de lente. Tem sorrisos que são lindos. Nós temos que saber diferenciar, né? Saber avaliar, fazer uma avaliação do perfil. Nem todo mundo combina com a lente. Todo mundo quer, eu quero uma lente branca, igual o do Gustavo Lima. Mas nem todo mundo combina. Então, primeira coisa, eu faço uma avaliação do perfil daquela pessoa. Eu atendo muito artistas, muitos MCs, e eles pedem, o perfil deles são tatuados, né? Trabalham com música. Então, eles, normalmente, é os que eu acho que fica legal a lente mais branca. Agora, por exemplo, eu atendo um policial militar, ele precisa estar mais sério. Com isso, eu já gosto de entregar um trabalho que seja mais natural, que vai combinar com ele. Não, legal, porque aí deixa de ser um estudo só de perfil do rosto, mas às vezes até a imagem que a pessoa precisa passar, né? Que aí combina muito mais o estilo. Por exemplo, certeza. Às vezes o MC ali na gravação do clipe, ele quer estar bonito, quer estar chamando atenção. Isso. Então o sorriso mais branquinho combina muito mais com essa imagem, Combina muito mais. Então, os MCs, eu faço um sorriso bem branquinho, mas de forma que fique um diferencial. Não aquele branco chiclete. Gente, aquele branco chiclete, não.
Não existe isso, tá? O sorriso chega antes que a Todos pessoa. os nossos dentes têm anatomia, a gente estuda na faculdade anatomia. Tanto que uma das matérias que mais reprova na faculdade é anatomia dental. Sério? É. Porque nós aprendemos, cada dente tem a sua forma. Então, não adianta querer deixar todos os dentes. Tem paciente que é tudo alinhado, eu consigo deixar eles alinhados, porém, cada dente tem o seu formato. Respeitando a identidade Tem ali que do sorriso, né? respeitar. Isso mesmo. E a minha técnica, eu criei uma técnica, que eu falo que é a técnica padrão doutora Érica Santos, que é uma técnica que não tem nenhum desgaste dentário. Nenhum? Nenhum desgaste. Então, por exemplo, se daqui 5 anos, se eu fizer a lente em você, eu quero o Guilherme 5 anos atrás, eu quero o meu sorriso igual era. Quero voltar pro original. Eu consigo ali, através de uma broca que não vai desgastar o esmalte, eu consigo remover. E tem pacientes que fazem, principalmente os MCs, porque já vai mudando, né, o estilo, às vezes precisa mudar o estilo. Às vezes a gente faz, com um ano depois troca, tem paciente que troca, né, a cada 2 anos. Como eu tenho pacientes que já têm aí 5, 6 anos de lente. Com a mesma lente. Com a mesma lente, porque cuidam. O segredo E é é uma cuidar. durabilidade muito grande, né? A pessoa consegue passar ali praticamente 10 anos com o mesmo sorriso se ela não quiser atualizar a técnica. Porque também se pegar um sorriso de 6 anos atrás que você fez e o de hoje em dia, com certeza tem uma diferença também, né? Sim. Mas a questão de durabilidade, eu sempre falo com o paciente. É o cuidado dele, né? O paciente tem que ter o cuidado, a higienização. Então, se tiver todo o cuidado, tem uma durabilidade muito boa. E não é um bicho de 7 cabeças, né? É o mesmo cuidado que você tem com o dente natural, é o cuidado que você tem com a lente, né? Sim, com certeza. Escovação, passar o fio dental, não ficar abrindo garrafa de cerveja com dente. Eu falo, esse tipo de coisa. Isso mesmo. Meu contrato tem até lá, outros dias, todo mundo ri. Sério? Não abrir, como é que é? Fio. Tem paciente que mexe com parte elétrica. Não abrir, não rasgar o fio lá com o dente, não, né, coisas duras, tem que fatiar. Enfim, os cuidados que a gente tem que ter com os nossos dentes naturais mesmo. Perfeito. E esse público de MC, como que eles chegaram até vocês? Artistas no geral também, né? Sim. Da música. Isso mesmo. Eu comecei, como eu te falei, através das lentes, eu comecei a fazer nas comunidades, né? E atualmente uma produtora me indica muitos artistas, a Doug Hits. Deixar um abraço aqui pro Douglas. Eu ia perguntar se você podia citar o nome, mas você já falou. Posso citar, porque é uma pessoa muito boa, um empreendedor muito novinho, igual você, empreendedor nato, igual o nosso, né? E ele é muito bom nos clipes também, né? Ele faz uns clipes maravilhosos. Nós, é ótimo. Eu participei de um clipe. Qual? Foi o primeiro clipe, BH no Topo. O BH no Topo 1? Eu não sei qual, mas BH no Topo, gente, é o mais recente. Eu acho que é o mais recente. Tá. Eu participei desse clipe. Foi até legal, porque é a primeira vez que eu tinha participado, né? E como é que foi a experiência de estar ali no clipe? Foi muito legal. Inicialmente fica um pouco de vergonha, né? Câmeras igual aqui, mas eu falo pouco, né? Então... Depois você tem que fazer igual tem o set do Dr. Felipe, tem que fazer o set doutora Érica. Aí, gente, fica aí, os MCs. Quem quiser fazer um set, né? Já pode me chamar. Vai ser legal, eu gosto. Então, você tem um convívio muito bom com esse público, né? Tenho. Nossa, eles viram meus amigos. Às vezes eu vejo uma coisa errada que eles estão postando, eu falo, cuidado, ontem mesmo eu comentei de um. Eu falei com ele, cuidado. Eu xingo também. Atendo muito também os meninos que às vezes ficam reclusos, presos, né? Que a sociedade, às vezes, julgam. Eu atendo muito. Então, eu tento o máximo ter realmente... Como a lente precisa de manutenção, então eles se tornam meus amigos, porque vai estar sempre comigo. Querendo ou não, a pessoa tá ali te visitando, pelo menos em 6 meses, né? Nem que seja para fazer uma limpeza, uma manutenção. Na verdade, a manutenção, Guilherme, é de 3 em 3. 3 em 3? Quando o paciente é muito cuidadoso, eu ponho aí 4, no máximo 6. Mas é recomendado de 3 em 3. E nessa manutenção, o que é feito?
A manutenção, a gente faz a limpeza de todos os dentes, né? Perfeito. Usando ultrassom. Polimento, eu faço um polimento da lente. Uhum. E, atualmente, estou com a minha técnica. Eu uso um produto que causa um extra brilho. Então, a lente fica até com mais brilho do que quando a gente fez. Então, Entendi. fica com bastante brilho. Dá um up ali pra manter o sorriso sempre Isso. novo. E eu tô sempre atualizando, então eu gosto muito de estudar. Eu falo que a minha vida, tem até paciente que fala assim, Érica, você não tem vida, não. Você não tem vida, você só trabalha. Mas o tempo que eu não tô trabalhando é porque eu gosto de estar lá no consultório, é meu hobby estar lá. Ou tô em casa, e quando tô em casa eu gosto de estudar, gosto de buscar técnica, procuro profissionais que têm técnicas novas. Tá sempre aprimorando ali, Com né? certeza. O profissional da saúde, ele tem que estar sempre buscando o melhor. E pelo visto, então, é uma paixão que você carrega, né? É uma e paixão. essa paixão pela lente, como é que ela surgiu? Foi na clínica que você disse que atuava ali, que inclusive foi top vendedora? Ou foi um pouquinho depois? Como que surgiu a lente na sua vida? Então, a lente surgiu... Foi na minha última clínica que eu atendi, que foi né, a última clínica que eu comentei. E essa paciente fez com uma dentista lá. E ela não gostou, essa paciente não gostou. Então, eu resolvi remover a resina que tinha, nem era resina de lente mesmo. Fiz ali um retrabalho, a paciente gostou muito. Tanto que, na época, eu saí dessa clínica, comecei a alugar consultórios. Uhum. E os meus pacientes lá do Tupi, de outros lugares, me acompanharam. Aí eu comecei a ver resina, comecei a estudar mais, fui aprimorando. E assim, graças a Deus, foi indo. Durante um tempo, você provavelmente equilibrou, digamos assim. Isso. Você atendia a sua especialidade enquanto estava incluindo as lentes. Hoje em dia, se eu te procurar, é só lente? Você faz outro tipo de atendimento? Como é que está funcionando? O meu consultório é especializado na parte de lente, né? Uhum. E também trabalho com a parte de clínico. Por quê? Antes da gente planejar um caso de lente, às vezes a gente tem que fazer uma plástica gengival, né? Que é uma gengivoplastia, que é tirar um pouquinho daquela gengiva para ficar harmônico. Uhum. A gente tem que harmonizar tanto os dentes, tanto a gengiva. Uhum. Então, eu faço a parte de clínico, né? Que é restaurações, limpeza, né? E agora estou só na parte mais de lente. Então, seria algo mais voltado para a estética, Para né? estética, E isso. tendo aqueles, como que eu posso dizer? Fazer os tratamentos, caso seja necessário, anteriores à lente para ficar 100%. Correto, isso mesmo. E também faço aplicação de Botox. Olha a minha carinha. Carinha de quantos anos? 23? 23. Aplicação de Botox, que é muito bom. Hoje, seu público, porque o Botox, querendo ou não, é um público mais feminino. Nas lentes, é mais masculino? É os dois? Até eu estava outro dia fazendo essa análise no meu Instagram. O meu público maior, gente, é incrível, são os homens. Os homens estão cada vez mais cuidadosos. Então, assim, eu acho que uns 80%, acho que até mais, são os homens. E é importante, né, ir quebrando esse paradigma, porque tem muito homem que Isso. tem vergonha ou até preconceito de se cuidar, de fazer um procedimento, mas a imagem pessoal é muito importante. É muito importante, isso mesmo. Mas eles, como eu te disse, a maioria eles gostam, os homens estão gostando de, né? É E eu falo, né? também, gente, tem que se cuidar, a gente, né? Eu falo que vocês trabalham tanto, tem que, né? Tem que estar bonito. E como eu trabalho mais também com artista, acaba que eles precisam estar com o sorriso, né? Sempre bonito, então... No caso deles, a imagem pessoal conta muito pro profissional também, Profissional. né? Então, quanto mais arrumado eles estiverem, mais eles vão ganhar também. Com certeza. E atendo também, tenho muitos pacientes que vêm de fora, graças a Deus. Tenho pacientes que vêm de outros estados. Tenho paciente que vem de outros países. De qual? Mês passado, eu atendi um paciente que veio dos Estados Unidos. Portugal, gente, quantidade. Vem As meninas muito. de Portugal vêm. Às vezes, Brasil é referência em cirurgia plástica, né?
Então, elas vêm para poder fazer a cirurgia plástica, fazer né, o procedimento e aproveitam e colocam as lentes. Aí, quando o paciente vem de fora, eu faço uma chamada de vídeo. Gosto de fazer sempre uma chamada de vídeo para poder conhecer um pouco da pessoa, né? Uhum. Ajudo também, quando precisa de ir ao hotel, eu ajudo. Se precisar de buscar também no aeroporto, eu busco. Viro Dá uma Uber, carona. viro tudo, O gente. importante é ser atendido. Não me importa. O importante é a pessoa, né, ser atendido, gostar. E eu sempre, quando o paciente faz o pagamento, eu pergunto para ele assim, tá saindo satisfeito? É um dinheiro que você está investindo, tá bem investido? Porque, para mim, eu amo fazer lente. E o paciente tem que sair satisfeito. Feliz, né, com o resultado, algo que ele realmente estava esperando. Sim, porque não adianta, isso aí é para qualquer área, não adianta você só entregar aquele trabalho. Você tem que, o cliente tem que ficar satisfeito, porque não adianta você ganhar um dinheiro momentâneo ali, não adianta. Uhum. O segredo é você conquistar, você ter ele, né? Talvez a parte de gerência, eu gosto muito dessa parte. A gerência ali de um consultório, de um estabelecimento, pode ser uma loja, eu acho que é você conquistar aquele cliente ali e ele fidelizar ele. E para fidelizar, precisa entregar um bom resultado. Sem um bom trabalho é impossível, né? Você pode atender 10 pessoas, mas se você não fidelizar... Eu acho que tem 2 pontos que andam juntos, né? Primeiro, que é a experiência que o paciente tem e a questão do resultado. Então, você pode ser a pessoa mais legal do mundo, ela ser apaixonada por você, mas se o resultado for ruim, muito provavelmente ela não vai voltar. E vice-versa. Às vezes, você é uma pessoa chata que entrega um ótimo resultado, provavelmente também ela vai buscar outra. Então, conciliar os dois é muito importante. E eu fiquei curioso, esse pessoal que vem de fora, de outros estados, países, como você disse, eles te conhecem por onde? É pelo Instagram, por indicação também? Instagram e indicação. Esse paciente que eu atendi, que mora, não sei, esqueci qual que é a região que ele mora, é Estados Unidos, ele veio indicação de um outro cliente. Que mora aqui no Brasil, que leva um monte de paciente para mim, é um querido. E eu tenho pacientes que, essa semana eu atendi, do carnaval até agora, eu acho que eu atendi, não sei se foi 5 ou 6 amigos. Eles moram todos na mesma região, moram lá em Sabará, todos. Ah, entendi. Tipo, são pessoas que são amigos, né, são entre amigos si. Que se indicam. Ah, tá. Você vê com quem além? Já foi com a Érica. Indicação. Que eu tinha entendido no começo que eram seus amigos, mas não, eles são amigos entre si e te procuraram. Amigos entre si. Isso mesmo. Aí um fez, gostou, o outro foi também. Isso. Foi lá, sempre indicação. Igual eu te falei, 90% é indicação. Uhum. E eu tô vendo que, além da paixão por essa área, né, você disse da parte empreendedora também. O que você tem agora como plano para o seu consultório? O que você tem aí como metas futuras? O que você tem de expectativa nessa área? Novidade. Os meus planos é aumentar mais o consultório, né? Penso... essa região que nós estamos aqui é uma região que eu gosto muito, onde eu moro, né? Uhum. Então, eu penso em expandir e aumentar aí É novidade, galerinha, é novidade. Só para entender, hoje em dia você atende na região da Savassi ali, né? Não, eu atendo na região centro-sul. Entendi. É considerado Lourdes, mas é próximo ao centro. Entendi. Isso. E pelo visto, você quer trazer algo para cá na região de Contagem. Isso, eu quero trazer região de Contagem. Tenho muitos pacientes do Barreiro, né? Barreiro foi um bairro que me acolheu no início das lentes. Então, eu tenho muitos clientes aqui. Quero trazer também para cá as facetas padrão doutora Érica Santos. E então, basicamente, vão ter 2 unidades? Como é que vai ser? Uai, estamos aí, né, estudando as possibilidades. Até então, sim, vai ser região central, né, onde eu já estou, e aqui na região de Contagem. Não, legal demais. E da onde que veio essa ideia, né? Pelo visto, muito provavelmente porque o pessoal mora aqui também, então ficaria algo mais fácil, ou uma região que você quer dominar ainda mais? Porque eu tenho muito pacientes no Barreiro, Ibirité, então são várias regiões
Acho que para eles ficam mais próximo, mais né? acessível, né? Isso. Jefferson, acho que vai descarregar o celular. Anderson. Você pode, Anderson. Que a gente está fazendo 2 lives ao mesmo tempo. Isso. Uma que vai para o YouTube e outra que está no telefone dela, Isso que é ao mesmo. vivo. Jefferson, pode gravar e colocar para... Pode gravar, por gentileza. Mas eu penso em expandir, né? A gente tem que pensar cada vez mais, né? Uhum. E se der tudo certo, a gente Vai vai dar certo. Já deu dominando aí certo. aos pouquinhos BH. Pelo visto, você tem uma rotina muito corrida em cima dessa área, né? Que você vive em conta disso praticamente. Além, obviamente, das lentes, o que a doutora Érica gosta de fazer? A lente é meu hobby. É trabalho e diversão. Quando eu tô passando lente, eu tô ali, eu desligo do mundo. Pode estar acontecendo minha vida pessoal, sei lá, qualquer coisa. Mas quando eu tô fazendo lente, eu me desligo. Fico ali totalmente... Concentrada, totalmente. Isso. E no dia a dia, gosto de... Meus pais moram em Caeté, tem sítio lá. Gosto de ir pra Caeté. Né? Vou sempre que possível. É bem curto o meu tempo, que eu trabalho quase de segunda a segunda. Né? Todo mundo até comentam isso, que eu trabalho, graças a Deus, bem. Então, às vezes, o paciente não pode durante a semana, então atendo no sábado, atendo, às vezes, vem de outra cidade, né? Às vezes, a gente começa a fazer no sábado, por exemplo, a parte superior, no domingo, a parte inferior. Então, estou sempre... Minha vida é consultório. E, pelo visto, quando tem uma oportunidade, vai para o sítio descansar, desligar a mente, né? Gosto de ficar muito em casa também, tenho minha casinha, gosto de cuidar, amo cuidar de casa. Sou bem... Quando estou no consultório, sou bem caseira, gosto muito da minha... De assistir um filminho ali, gosto de cuidar das coisinhas, organizar. Sou doente com limpeza, doente... eu penso uma pessoa chata com organização, eu. E bom que como que eu posso dizer? Se alguém está pensando em virar seu paciente, já sabe que você é uma pessoa extremamente organizada e apaixonada pelo que está fazendo ali. Eu gosto, principalmente o consultório, né? O consultório tem que estar sempre... eu gosto de organização, sempre cheiroso, né? Tudo bem organizado. Ambiente limpinho ali. Com certeza. Isso aí é a primeira coisa que um consultório, né? Precisa ter. E minha casa... Ontem eu atendi meu síndico, ele sabe. Minha casa eu gosto assim. Brilhando. Eu sou chata. Isso aí, minha mãe até me xinga às vezes, desde nova que eu sou assim, desde novinha. Eu gosto de tudo bem organizado. E até voltando um pouquinho na questão do consultório, voltando talvez ali um pouquinho no início, não sei na verdade, né? Mas o que você vê que foi o maior desafio nessa parte? O desafio... Assim, no início foi a questão de alugar o espaço, equipamentos, né? Uhum. Por mais que eu trabalhei em outras clínicas, eu sempre fiz a minha reservazinha, mas mesmo assim é difícil. No Brasil, eu sempre falo com os pacientes, quando eles falam, doutora, nossa, o tratamento odontológico é tão caro, mas não é, porque aqui no Brasil, até pra gente, para nós dentistas, os materiais são caros, né? Uhum. Então, a maior dificuldade foi a questão de cliente. Eu fui fazendo o meu melhor. E, no início, foi só indicação. Eu nem postava uma coisa ou outra, nem trabalhava tanto com o Instagram. Trabalhar mesmo no Instagram, tem pouco tempo. Tem mais ou menos quanto tempo que você movimenta ali? O Instagram tem aí, se tiver 2 anos... Tem pouco tempo. Pouco tempo, porque eu comecei... O meu primeiro consultório foi no centro de BH, na rua Tamóis, centrão mesmo. Comecei, aluguei, era alugado na época a sala. Alugava o espaço. Isso, tudo até os equipamentos eram alugados. Já tinha estrutura pronta e você só usava diária ali. Usava diária. Comecei na diária. Depois, quando eu fui ver, aluguei todos os dias. Quando passou um tempo, assim, foi bem rápido. Em pouco tempo, eu já tinha comprado os equipamentos na mão da proprietária na época, né? E me senti... senti que meus pacientes, às vezes, por ser centro mesmo, né? Às vezes, estacionar é mais difícil, é um pouco mais...
Até mesmo o horário do prédio era um horário mais comercial. Uhum. Então, eu sentia a necessidade de ir para um outro lugar que me atendia melhor. Que você então, pudesse fazer a sua agenda ali, né? Conciliar os horários. Isso mesmo. Então, eu fui para um outro prédio, né? Graças a Deus, agora todos os equipamentos, tudo é meu. É onde que você está hoje? Isso. E lá eu consegui... Lá o prédio é 24 horas. Uhum. Então, assim, 11 horas da noite, meia-noite, eu tô fazendo lente. Que aí não tem mais essa barreira, né? Não tem E essa até barreira. para o pessoal entender, a odontologia, no geral, né? Até quando você está cursando, mesmo que seja uma faculdade ali pública, né? Sim. Tem um custo de material muito alto, né? Tudo Muito da odontologia alto. é muito caro. Tudo Às vezes você muito vai caro. comprar um pincelzinho ali que sai mais de R$1.000. Então, por exemplo, a cadeira odontológica é muito cara. Então, Muito caro. querendo ou não, você tem que ter um investimento muito alto para ter um espaço que às vezes é até simples, né? O pessoal acha que o dentista está cobrando caro, mas às vezes ele está quase que saindo no 0 a 0 por causa dos custos Sim. de operação. Com Então certeza. é legal o pessoal entender isso também, né? Com certeza. Ainda mais quando a gente vem eu vim de uma família que não tem nenhum dentista. Não conhecia nenhum. Não tinha contato com nenhum dentista. E no início, assim, deu até medo, porque é muito caro. Eu lembro que a primeira lista de material, meu pai, eu sou eternamente grata ao meu pai, serei eternamente grata, né? Porque a lista é muito cara. E ele ia comigo, eu saía lá de Caeté, ele vinha para poder comprar os materiais, sabe? E uma luta muito grande, muito grande. Eu imagino. E quando você conseguiu ter o seu espaço ali, né? De conseguir comprar os equipamentos da proprietária e ter um negócio seu, qual que foi a sensação que você teve ali ao conquistar isso daí, né? Me senti e sou muito abençoada por Deus e realizada, né? Uhum. Eu acho que a minha vida, Guilherme, eu acredito muito em... Acho que Deus tem um propósito para cada um. E eu sou abençoada. Foi a mão de Deus, não tem como, não tem outra explicação. Uma menina que veio da onde eu vim, do interior, né? Assim, perto de BH, mas a gente, né, vivemos num lugar mais afastado um pouco. E sem ter nenhum parente dentista, condição, assim, meu pai, eu lembro que na época, que falou, minha filha, até um curso aí, até de R$600 eu consigo pagar. Aí chega eu com o odonto. 600 não era nem a lista de material. Sim, chega eu com o odonto. E meu pai, quando eu fiz lá e consegui a bolsa e tudo, né? Eu falei, pai, eu vou fazer odonto e tal, vou lá levar a documentação na faculdade. Nem ele acreditou. Ele ficou assim, ele falou, faça primeiro, depois a gente vê. Porque ele falou, será que essa menina vai... Será que a gente vai aguentar? Uhum. A gente que eu falo porque eu estudar e ele... E teria que arcar, né? É um custo muito alto, né? Meu pai é aposentado, assim, ganha, né? Não ganha um salário tão como dos meus colegas de sala. Então, assim, eu lembro primeiro dia de aula, eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tô em outro mundo. Meus colegas, na época, eu comecei na FEAD. Na época, meus colegas eram Bernolim. Aí me perguntava, qual cursinho, qual que você fez? E eu, escola pública. E como que foi para você ingressar? Você tinha falado que uma prima sua passou em Direito, né? Se não me engano. Isso. E aí você falou, vou tentar também. Como é que foi esse processo? Isso. Ela passou e me explicou como que eu, né, tinha que fazer e tudo. Eu já tinha feito a prova do Enem. Uhum. Tinha conseguido uma nota boa. Então, eu consegui entrar, na época, com uma bolsa. Uma bolsa foi até pequena, não foi tão grande, mas... E junto com o FIES. O FIES... Tá. Consegui também o FIES. O FIES, basicamente, ele joga o custo, né, do curso para quando você forma, né? E eu sou tão abençoada que as minhas colegas, a maioria, era FIES, porém, precisava de um fiador. E como eu já tinha trabalhado antes, carteira assinada, eu consegui
o FIES sem nenhum fiador. Sem ter que colocar ninguém ali como garantia. E eu nem teria quem colocar, né? Detalhe, quem que eu iria colocar? Não tinha ninguém. Então, a minha vida toda... Foi um processo de... A mão de Deus, né? Exatamente, como você disse, né? É um propósito que você está vivendo. É um propósito. A minha vida é um propósito. É Deus. Tudo que eu olho assim, eu olho para minha casa, que eu conquistei, graças a Deus, tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. E nesse período aí, né, de faculdade, como é que foi o curso? Foi tranquilo? Não. Gente, não é fácil. É difícil. E quando você vem de um ensino... de uma escola pública, né? No ensino médio público, estudei a vida inteira em escola pública, é bem mais difícil. Às vezes o professor estava explicando uma matéria e eu estava assim, gente, não vi isso. Uhum. E os meus colegas ali do Bernoulli, ali de outros cursinhos, já sabiam, dominavam a matéria. E acham que é coisa básica, né? Básica. Aí eu ia, na época eu morava ainda em Caeté, fazia bate e volta ainda. E eu ficava assim, eu procurava os meus professores do ensino médio, eu ia para poder me ajudar, né? No início foi bem difícil. Eu tenho alguns amigos que também se formaram em odonto, né? Sim. E tiveram essa base de escola pública. Eles falam muito que no início da faculdade eles apresentavam muitas coisas que todo mundo já sabia, que era coisa que o professor falava, nossa, gente, mas isso daqui é tão básico, mas que eles não tiveram aquilo durante a escola, né? Então é um desafio dobrado, que você tem que descobrir Sim. coisas que já devia ter estudado e, além disso, ainda conciliar com as novas matérias, né? Sim, isso mesmo. Foi uma luta. No início foi uma luta. Porque no início é só teoria, né? É só teoria. Então foi bem difícil. Eu pagava professores lá em Caeté, às vezes até os professores, às vezes até eles ficavam assim, Érica, isso aqui eu não sei te explicar. Sério? Porque a escola pública, Caeté agora parece que tem mais, mas na época, quando eu me formei, só tinha uma escola estadual, né? Só tinha uma escola que tinha ensino médio. Entendi. Era uma escola para ensino a cidade inteira. Pois é, ensino público, né? Infelizmente, no Brasil, o ensino ainda... Falta muito ainda. Falta estrutura. Falta estrutura. Isso. Mas eu fui com muita determinação, né? Aí eu comecei na FEAD, como eu te disse. A faculdade entrou em falência. Aí eu fui para a universidade, a Unicor, né? Mais conhecida como Unicor. Isso. O campus dela em Três Corações. Isso. Mas ela veio para BH. Quando veio para BH, eu comecei... E fui para lá e foi ótimo. Eram professores mais novos, então, assim, tinham até mais paciência com a gente. Teve 3 amigos meus que formaram lá de Três Corações. Sim, lá em Três Corações, o odonto é referência lá, Sim. né, na Unicor. Isso. Querendo ou não, a cidade lá em si é uma cidade que tem muita população de jovens que se mudam para lá para estudar, né? Para estudar, então, as cidades sim. ao redor ali, né, do interior, vão muito para lá. Sul de Minas, odonto Unicor é referência, né, odonto? Sim, no sim. Sul. Isso. E até falando de interior, quando você se formou, nem passou pela sua cabeça abrir um consultório em Caeté, alguma coisa do tipo? Guilherme, eu acho que é porque eu sofri tanto na questão de ida e volta, Caeté foi um pouco sofrido para mim. No início, não, mas eu já cheguei. Na época da pandemia, eu cheguei a trabalhar lá. Na época da pandemia, nenhum dentista, foi a época que eu consegui conquistar as minhas coisas. Entendi. Porque foi a época que todos os dentistas, a maioria, estavam muito receosos, né? Não queriam atender? Né? Não queriam atender. E eu comecei a atender lá. Atendi em Caeté, atendi em Vespasiano, atendi em Lagoa Santa e em Neves. Toda aquela região ali de cima, Eu era né? igual Uber, gente. Eu trabalhava assim... Cada dia, tinha dia que eu estava de manhã em Lagoa Santa, de tarde em Vespasiano. Aí você alugava os espaços de lá? Não. Nessa época eu atendia para consultório de colegas. Ah, tá. Eu fazia só canal nessa época. Entendi. Então, algum colega seu te chamava e você
ia na hora. Eu postava, tem um grupo no Facebook de dentistas, Uhum. aí postava as vagas lá e eu consegui trabalhava teve uma época que eu trabalhei em 5 lugares. Nossa Senhora. Trabalhei em 5 lugares. Ali em 2020, 21? Foi bem na época da pandemia. Acho que pandemia foi 21, né? Foi 2021. Começou em 2020, né? Pandemia. Aí eu juntei, eu não comprava, gente, nada, não comprava nada, nada, nada. Todo o dinheiro era pra... Eu tinha essa intenção já de montar o consultório e ter as minhas coisas, né? Minha casa. Mais do que é certo. E eu, assim, abandonei, talvez que para muitos, festas. Nunca fui muito de festas, assim, mas gostava de vez em quando. De vez né? ou outra. Nova, né? Mas fiquei durante 2 anos. Durante 2 anos? Acho que foi 2 anos, né? Pandemia? Não, Isso, um ano e pouco. foi 2020, no finalzinho de 2021 voltou ao normal. Fiquei durante esse tempo, ali trabalhando 5 clínicas. Aí juntei um dinheirinho, fui lá e comecei a comprar os materiais. E você teve uma cabeça muito boa desde nova, né? Porque geralmente, pelo que você disse, né, que na época ali da pandemia você conseguiu ter um ganho financeiro muito bom. E a maioria das pessoas, quando vê muito dinheiro entrando, pensa: vou comprar meu carro, vou ir no restaurante que eu não podia, vou comprar Sim. aquela roupa de marca. E às vezes esquece, né, de juntar dinheiro para o seu lado profissional ou até de fazer uma reserva para ter uma condição de vida legal, né? Sim. Então, pelo visto, você teve uma cabeça sempre muito focada em realizar os seus sonhos. Isso, eu sempre fui muito focada, desde nova. Eu acho que desde meus 15 anos eu sou bem focada, sei bem o que eu quero, sempre soube. E eu tenho algo que eu até às vezes comento assim com os pacientes que são mais novinhos, que eu tenho uma meta, de 5 em 5 anos eu tenho que conquistar alguma coisa. Então eu sempre tive essa, sabe? Então eu falei, não, até os 20 tem que estar na faculdade, tem que ter uma carteira de motorista. Então eu tirei com 18 anos, eu faço aniversário em outubro, em dezembro, de 13 de dezembro, Já estava com a eu tomei carteira. pau na Caeté, não consegui tirar lá, porque eu não consegui. Vim pra BH, tirei aqui. Então, com 18 anos, eu tinha minha carteira. Com 18 também ingressou na faculdade, né? Fui trabalhando, telemarketing, para poder fazer um dinheirinho e tudo. Na época da faculdade, eu entregava panfleto na porta de shopping para poder fazer o dinheiro, porque às vezes eu queria comprar uma roupa, né, uma blusa, alguma coisa assim, e meu pai já me ajudava com o aluguel, com a alimentação. Então eu ficava assim, não, já está me ajudando, já está fazendo, né? E tirava do deles ali para poder me ajudar. Então eu panfletava, ficava, nossa, ali perto daquele shopping Diamond, eu subia e descia ali debaixo do sol, panfletando para poder fazer E muitos colegas da faculdade nem imaginavam isso, porque eu não passava isso. Às vezes até para minha própria família não passava. Eles nem sabiam, né, que você... Mas é algo de se elogiar, porque é muito raro você ver pessoas tão novas que têm essa mentalidade de correr atrás do seu, não ter vergonha de fazer o que é necessário, né? Difícil. E muito focada. Igual você disse, de 5 em 5 anos eu tenho que ter um objetivo ali para conquistar. E muitas das vezes são objetivos que te levam para frente, não são coisas supérfluas, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo. A idade passa, né? A gente tem que ter essa noção. E, como eu disse, eu tenho essa meta, carrego comigo que a cada 5 anos eu tenho que... Uma coisa na minha vida tem que andar. E quando eu formei, eu não te contei o melhor. Em 2018, antes de me formar, eu fazia aperfeiçoamento, fazia estágio, comecei a fazer um estágio numa clínica lá em Venda Nova. Pensa, a pessoa morava no Barroca e ia lá para Venda Nova, é bem longe. Acho que eu pegava uns 3 ônibus para poder chegar lá. E fiz estágio lá e comecei a ver os dentistas, a clínica. E falei, gente, eu acho que isso não é para mim. Falei, meu Deus. Via o pagamento ali dos dentistas e desanimei um pouco. Nisso, eu comecei a estudar para concurso. Foi o primeiro concurso, fiz concurso da Polícia Militar.
Era para estar na instituição. No final ali de tudo, eu desisti e comecei a entrar no mundo das lentes e desisti, não quis prosseguir no concurso. Eu fiz a primeira prova que eu fiz de concurso, eu não sabia nada de direito, eu não sabia, assim, estudei sozinha. Nossa, tinha, então, várias matérias? Tipo, não era só odonto, era no geral? Na prova da PM, eu fiz prova para soldado que eu fiz. Ah, tá. Entendi. Imagina, não tinha nada a ver com odonto. Nada a ver. Eu lembro que eu estava estudando, eu peguei, saiu o edital, eu tinha 3 meses para poder fazer a prova. E, assim, eu sentei, o meu quarto, cada parede era uma matéria. Era direito penal, penal militar, constitucional. Cada parede tinha ali, eu escrevia para me poder lembrar. E sozinha. Muitas coisas eu não sabia, no Google eu jogava e... Bem autodidata mesmo, né? Fui bem assim, falei, não, se o odonto não der certo, pelo menos um concurso tem que sair, né? Eu tenho meu padrinho, tenho minha madrinha que são militares, então, falei, uma coisa tem que dar certo. Sair daqui de BH e voltar para Caeté, sim. Não tem como. Não, uma coisa tem que sair. E fui. Tanto que os meus colegas até me acharam louca, porque, assim, eu fui muito bem na prova e tudo. Aí, logo depois, eu fiz até um cursinho. As notas eram boas. Mas comecei a entrar no mundo das lentes e vi também. Hoje eu olho para trás e vejo que eu fiz a escolha certa. Muito mais que certa. Acho que eu não. Acho a minha personalidade, hoje eu vejo, né? Que eu não. Alguém mandando em mim. É impossível. Meus colegas aí que viraram, minhas amigas também, que são militares hoje em dia, sabem? Hoje em dia eu não me vejo. Quem tem essa veia empreendedora, eu acho que a coisa que mais assombra ela é justamente ter um horário fixo ali, um salário fixo, Sim. que você vai Tipo, não interessa se você se esforçar mais ou menos, você vai ganhar a mesma coisa. Isso, pra mim, é um pesadelo. Porque eu penso que se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais, eu vou conquistar mais coisas. Sim. Agora, se eu tenho um trabalho fechado, se eu me esforçar mais, talvez eu vou ganhar uma promoção e que, muito provavelmente, não vai pagar o tanto quanto eu estou me esforçando. Sim, né? Com certeza. Isso aí, com certeza. É aquilo, né? A meta, cada mês, é aumentar a meta. Eu acho que eu não consigo viver... Hoje, eu não consigo. Bater um número ali, vamos correr atrás de mais. Sim, ficar no mesmo ali. Tem pessoas que, né, que tá ok. Mas pra mim, aquele mesmo, toda coisa, aquela fixa ali, pra mim não dá. Eu gosto de... São duas coisas que não existem, né? Primeiro, a estabilidade. Porque Sim. pode acontecer qualquer coisa que a gente não imagina, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu tô em um cargo público. Beleza, mas você não sabe qual que vai ser o futuro ali, né? Sim. E segundo é estar satisfeito. Ah, não, já estou ganhando bem, então minha empresa já está faturando bem, meu consultório já tá com um faturamento legal. Para mim, isso daqui tá bom. Mas a verdade, né, é que se você não está crescendo, o seu consultório está caindo, porque tem a inflação que está comendo seu dinheiro. Nossa, então, demais. Então, se você não estiver crescendo, na verdade, você não está a mesma coisa, você está sempre para baixo. Uhum. Com certeza, Guilherme. Você falou algo bem... É isso mesmo. E até se você não tem essa ambição de crescimento, né? Vem outro profissional, te passa para trás, você perde mercado, né? Empreender é isso, né? Empreender, eu falo que não é para todos, porque você tem que ter muita coragem. Uhum. Não é fácil. É um dia, você tem que viver um dia, né? Não adianta você querer... cada dia é um dia. É um dia. Tem pessoas que falam, sempre o dia zero. Tem pessoas que falam comigo, já tiveram pessoas próximas que falaram, Érica, eu não consigo viver É igual minha mãe falava. Dessa forma. Todo dia é o dia zero, né? Minha mãe, quando eu comecei, falava, ô Guilherme, você conta muito com o ovo na bunda da galinha. Mas é o jeito, né? Eu não sei como é que vai ser o futuro. Eu tenho que construir o meu futuro, então... Isso mesmo, é isso. Todo dia a gente acorda assim, como vai ser, né? Uhum. Então a gente vai construindo ali. E eu acostumei, hoje em dia,
É um desafio bom. É um desafio, para mim é um desafio bom. Eu gosto de desafio, então... Tá em casa, então. Para empreender tem que gostar de desafio, gente. Se não gosta de Desafio, problema. é resolver isso Quanto mesmo. mais problemas você resolve, mais você ganha no final das E contas. no meu caso, eu sou dentista, administrativo, atendo, eu resolvo questões, o paciente manda mensagem, eu respondo. Né? Agora eu tenho uma pessoa que me ajuda de forma online, Perfeito. porque não dou conta mais sozinha. Uhum. Mas, assim, É importante delegar essas sou funções. tudo dentro da empresa, sou tudo. Eu faço a lente e estou ali em todas as partes. Desde a parte de esterilização de material, que eu sou insuportável, eu gosto de anotar tudo certinho, né? Conferir tudo. Então, eu sou tudo dentro do consultório. O bom é que quando você for delegar essas funções, né? Você sabe muito bem como cobrar alguém porque você passou por aquilo ali. Sim, então, claro. se a pessoa está fazendo um serviço mal feito ou está faltando alguma coisa, você consegue ajudar ela. Com certeza. Para você delegar, você tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Não adianta, né? E até aproveitando, o que você deixa aí de mensagem, alguma coisa que passou batido, que você queria falar, algo que você tem aí para dizer para o público? Sim. Eu quero deixar um recado, né? Passar algo, se eu puder passar algo para vocês, não desistam. Se tem um sonho, vá em frente. Ah, tem um sonho de fazer tal faculdade. Ah, eu não tenho condição. Não desista, vai. Tem como. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Não desista. A palavra que eu quero deixar aqui é persistência. Sensacional. E é o mais importante, né? Se a pessoa persistir naquilo, pode demorar um pouquinho mais, mas vai acontecer com certeza. Mas vai acontecer, com certeza. Eu sou a mão de Deus, gente. Isso aqui é a mão de Exatamente. Deus. Se é o plano de Deus na sua vida, vai acontecer. Eu sou a mão de Deus e plano de Deus, né? E persistência. Eu falei, eu vou conseguir. Da mesma forma, na minha vida pessoal, eu falei, não morar de aluguel, não. Porque aluguel você dorme debaixo do travesseiro. Todo mês tem que... 4 semanas voa. Fui Rapidinho tá lá, passando. persisti, graças a Deus, conquistei o meu imóvel. É tão gostoso, tão bom, né? Quando a gente... É da gente, né? Então, às vezes eu entro em casa, assim, eu fico assim, gente, isso é meu? A ficha Será que é demora meu? pra cair. Será que eu posso fazer isso aqui? Será que... Não. A ficha ainda não caiu. Sobre muitas coisas da minha vida, a ficha ainda não caiu. E é muito bom ter essa sensação, porque vem de muito trabalho, né? Nossa, e às vezes eu vou assim, até numa loja, sabe? Loja simples, às vezes, e eu olho assim e falo, nossa, aquela menina de 12 anos atrás, Facebook até me lembrou ontem, que 12 anos atrás eu estava começando assim, né? Que era o sonho, assim, as metas. E hoje eu poder entrar, comprar as coisas que eu tenho vontade, poder proporcionar isso também para as pessoas que eu gosto. É muito bom, é muito abençoado. Muito. Essa sensação é impagável, eu É diria. impagável, é impagável. Isso mesmo. Érica, gostou da nossa conversa? Adorei, foi ótimo, eu quero mais. Pode deixar que a gente chama mais vezes. Foi Pessoal, muito bom. esse foi o episódio número não sei mais, já teve bastante. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo. Quer deixar algum recado, Érica? Quero agradecer, né? Agradecer você pela confiança. A gente se conheceu de forma tão diferente. Tive um probleminha no Instagram, né? Nem te conhecia pessoalmente. Te agradecer pelo convite. Eu e que deixar agradeço. aqui o meu recado, gente. Se você tem um sonho, não desista. Persista. Tenha fé. Independente se você tem fé em Deus ou qualquer outra fé, mas não desista. Vá em frente que dá tudo certo. Eu sou a prova viva disso. Show demais. Obrigado, viu, gente? Muito obrigada. Qual que é o seu arroba? Ah, isso mesmo, gente. Me sigam, comentam minhas fotos. O meu arroba é @DRA, doutora Érica Santos. Muito bem lembrado, viu, Anderson? Fica os créditos aí pro editor. Isso, editor ótimo. Eu chamei de Jefferson, é Anderson. Ele foi brincar de Anderson sem J, ficou... Isso. E outra ficou na coisa também, cabeça. gente, que eu sou muito assim, sabe? Eu sou
Meus pacientes sabem, eu gosto muito de brincar. Eu posso estar passando assim, aqui fora pode estar o mundo caindo, mas dentro do consultório, quando eu abro a porta, eu quero assim, eu gosto muito de brincar com os pacientes, gosto de conversar, gosto de entender, entendeu? Tem que sair feliz, pelo menos feliz tem que sair. Pelo menos a risada tem que Isso, dar. a vida da gente é tanta coisa, né? O mundo é tão escuro, né? Tem tanta escuridão. Então, eu acho que brincar, sorrir é muito bom. Concordo demais. Érica, Né? sensacional o papo. Obrigado, viu? Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau.